Atos capítulo 27. Livro de Atos, capítulo 27. Lá no acampamento eu tive o privilégio de compartilhar um pouquinho também da palavra, e eu estava falando da riqueza do legado de Lucas, o médico, que foi companheiro de Paulo, convertido a Jesus, e que além de médico, como cientista, também era um pesquisador, e que foi assim uma testemunha de muita coisa. Não foi testemunha ocular da vida, morte e ressurreição de Jesus, mas viveu ali com aquelas testemunhas ainda, e escreveu para nós o Evangelho do Senhor Jesus que ele registrou, segundo Lucas, o médico que Paulo disse que era uma pessoa muito amada, muito querida por ele. Ele chega a dizer Lucas, o médico amado, e que caminhou realmente com Paulo em grande parte da sua vida, e ele que registra, é usado por Deus para registrar então esse primeiro momento depois da ressurreição do Senhor. Jesus aparece para a igreja, para os discípulos durante 40 dias, conversando, ensinando ainda, e ele é assunto aos céus. Quem registra isso é Lucas, então, no livro dos Atos dos Apóstolos. Alguns gostam de dizer Atos do Espírito Santo na vida da igreja. O fato é que, depois que o Senhor é assunto aos céus, nós vamos encontrar a vinda do Espírito Santo, enquanto a igreja orava, e a continuação da história do início ali da igreja, a própria pessoa de Lucas no processo, e aí ele é parte de todo o contexto aí até o final. E nesse momento aqui, Paulo está preso, sendo levado, então começa a jornada para comparecer diante de César, o imperador romano. E Lucas está presente e ele está narrando o que está acontecendo. Aí diz então a palavra: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cenido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Queridos, esse processo, então, da história aqui de Paulo, a sua viagem até a Itália, ele vai encontrar aí um processo de uma viagem muito complicada. E eu queria olhar para esse momento desta viagem, chegando nesses ventos terríveis, contrários, e até o momento que acontece um grande naufrágio e quase que todos poderiam ser mortos. Então, esse embate, essa luta, esse momento que ele vai passar na sua vida, estando já preso, caminhando para Roma, onde iria encarar o tribunal do Império Romano.
E a gente é advertido como teólogo, como exegeta, como a hermenêutica, interpretação e a própria pregação, de não historicamente muitos fizeram com textos como este, de fazer uma alegoria do texto, apenas destacando as questões em relação à vida como esse barco que poderia ser, no meio de ventos contrários, e assim tentar tirar algumas lições de forma alegórica. Mas os exegetas nos advertem que o principal é olhar para a história de fato como ela é, e o que ela está apresentando para, a partir da história, nesse caso aqui, então, tirar algumas implicações para a nossa vida em relação à própria pessoa de Paulo, no caso Lucas e os outros que estão juntos, mas destacando a pessoa do apóstolo que aqui faz parte do centro da história. Os exegetas nos desafiam a olhar com a seguinte pergunta, não é? Como Paulo, testado durante esse tempo, reagiu em relação ao seu caráter. Ele é um cristão, ele é um líder cristão, e diante desses embates, numa realidade de assim preso e caminhando nesse barco, e diante de todos esses conflitos e circunstâncias, como que o caráter dele é provado, o caráter cristão, e como a gente pode aprender, então, a partir das suas reações. Porque a questão é a seguinte, ao que somos chamados a olhar aqui. O principal é a questão justamente como que a gente reage diante dos conflitos da vida, porque essa reação é que demonstra verdadeiramente o nosso caráter. O nosso caráter. Interessante, queridos, que logo no versículo 3, nos diz aí que quando eles chegam a Sidom, e Júlio, não é, esse oficial militar que estava levando justamente a Paulo, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Então é interessante, ele está preso, sendo levado então para o centro, né, do império, que era Roma, e já mostra aqui que um dos aspectos é que o dinheiro tinha acabado, necessidades reais em termos até para viagem. E este oficial militar, esse comandante, ele tem esse coração, não é? Deus permitoso. E a gente olha para esse homem aqui, a questão justamente humanitária, direitos humanos. Naquele tempo, esse homem, conquanto se vindo do Império Romano, que era tão duro, que era tão, muitas vezes, que negava tantos direitos humanos, esse homem é capaz de, certamente, conduzir, permitir que Paulo não só visitar de que eles chegam, mas de também buscar os amigos para as suas necessidades. Mas aí vem, talvez, o primeiro teste que nós encontramos aqui do caráter de Paulo, o teste da humildade, né? Teste da humildade, porque ele tinha uma necessidade real e é permitido a ele encontrar amigos e compartilhar a necessidade e ser suprido por esses amigos. Interessante que Paulo tinha um cuidado muito grande pelo seu contexto. Ele preferia e tentou muitas vezes, ele fazia tendas, né? E vendia tendas, e procurou suprir o seu ministério, sustentando a si mesmo, trabalhando, fazendo tendas. E quis insistir nisso e fez isso durante muito tempo, mas várias vezes ele precisou do apoio da igreja, precisou da contribuição da igreja, não é? Isso não é tão simples, muitas vezes, depender de outrem, não é? Para você, no caso aqui, exercer o ministério. Mas nós observamos aqui um dos aspectos mais desafiadores para o caráter cristão, que é a humildade. Humildade em compartilhar necessidades e, às vezes, circunstancialmente. Não ficar morrendo, às vezes emocionalmente, às vezes financeiramente,
ali precisando dos irmãos e esconder a necessidade. Interessante, não é? Que o que poderia ser, talvez, aclamado por outros, que seria o orgulho, não, eu tenho orgulho, eu mesmo é que trabalho, me supro e tarará. Mas há um momento, queridos, que não tem jeito, a gente precisa dos outros. E nós vamos olhar aqui o caráter de Cristo na vida de Paulo, em ter essa humildade de partilhar necessidade. E aí vem os dois aspectos, tanto daqueles que contribuem, partilhar da necessidade na vida de um servo de Deus, de um que está precisando às vezes da gente, e aquele que no lugar de Paulo precisa realmente ter essa docilidade do coração, essa ajuda, essa oferta, essa contribuição. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de deixar. Não, não fique sofrendo se a coisa apertou demais. Nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. Nós precisamos ter essa liberdade no meio dos irmãos, de compartilhar as nossas necessidades. Experimentar do suprimento de Deus por meio da vida dos irmãos. Um outro aspecto, queridos, no 9, pode ler comigo, por favor? Tínhamos perdido muito bem, e agora a oração se tornava, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo nos advertiu: senhores, vamos juntos. Vejo que a nossa viagem será desastrosa e há grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Okay. Interessante. Paulo apóstolo, autoridade espiritual, para as circunstâncias, o primeiro aspecto que eu quero destacar é as suas vestes, elas fogem de dizer a verdade diante das circunstâncias difíceis. Eles, diz o texto aí um pouco antes, que os ventos contrários batiam no Bará, numa cidade chamada Portos, né? E naquele lugar, Paulo fez uma interpretação de que mais um tempo ali, porque a sair daquele lugar, naquele momento, seria muito complicado. E adverte uma palavra muito segura, muito firme para os irmãos. É impressionante como que nos dias de hoje nós estamos vivendo num país onde o caráter humano tem sido próprio. E a verdade precisamos como e que em conhecermos o nosso caráter cristão diante dele e digamos aquilo que tem que ser dito. Impressionante, sim, não é? Como se acreditar melhorando, né? Diz que políticos evangélicos
a si mesmo, tem que ser, mas tem medo de dizer a verdade. Não diz a verdade. Paulo está vendo a circunstância, ele é preso, mas ele é um homem de Deus, é um homem da verdade, e ele tem que dizer a verdade. Verte olhando nos olhos daqueles homens. Dois aspectos aqui em termos do caráter que eu quero chamar a atenção nesse momento. O primeiro é esse: dizer a verdade a homens e circunstâncias. O outro aspecto é estar pronto como homem de Deus, como mulher de Deus. Todos vão te ouvir, incluindo nossos filhos, vão nos ouvir. Nem sempre a sociedade vai nos ouvir. Também se cala por causa disso. E não fala do evangelho, não fala do amor de Deus, não fala de justiça, não fala de integridade, não fala de retidão. Está tudo podre mesmo e nós nos calamos. Queridos, é um posicionamento nesses dias. De pedir que o caráter de Cristo nos renove para a glória de Deus. Para sermos pessoas da verdade e pessoas que advertem, sendo levados aí nesse processo todo. Mas nessa convicção que nem todos vão nos ouvir. Aspecto de maturidade muito grande, enfrentar oposições. Eu estou devendo um telefonema para uma pessoa querida que eu não tive tempo de conversar. Que às vezes ela me falando de uma situação complicada no trabalho e ela querendo entregar o cargo. E eu preciso ligar, estive orando, estou falando para vocês aqui porque eu vou ligar. Às vezes a gente está numa circunstância, a pressão vem e a gente não assume um posicionamento, né? De não, eu vou ficar e vou ficar firme, Deus é que vai fazer, né? Eu não vou me precipitar por medo de homens, por medo de homens, por medo de homens. Então, justamente parecida com essa, um amigo nosso, cargo alto na Caixa Econômica Federal, uma pessoa má começou a oprimir-lo, e ele ia entregar o cargo. Eu falei, de jeito nenhum, vamos orar, vamos buscar o Senhor, e fizemos jejum, oramos juntos, buscamos a face de Deus, e ele se posicionou, ficou lá, e Deus operou naquela circunstância. Tem a hora da humildade, firmeza, tem a hora da verdade, tem a hora de não ter medo de homens, e nem sempre vão nos ouvir, e como disse, incluindo nossos filhos. Mas há um aspecto interessante, queridos, que nessa maturidade de Paulo aí, no versículo 21, vejam bem o versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceito o meu conselho de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Vejam bem, queridos. Por causa da firmeza dele, do seu caráter, ele tinha advertido, não ouviram, a situação se complicou, e eles estão agora acuados. Mas é muito bonito isso aqui na vida desse homem de Deus, que conquanto ele esteja falando isso aqui, o texto vai mostrar que ele não está assim, como diz o outro, pisando na carniça, né? Pisando na cana quebrada, ele não está se alegrando com o que está acontecendo, ele não está fazendo aquilo assim, né? Aí agora vocês estão vendo, né? Vocês não me ouviram, não deram atenção. Ou pior de tudo, ficar calado, indiferente. E aí eu quero chamar a atenção para a minha vida e para a sua vida, como líder cristão, como pai, inclusive. Porque o versículo 22, por favor, Edinho. Olha o que ele diz. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Ele tem revelação de Deus para estar falando o que está falando aqui. Mas ele não está falando com uma pessoa ressentida, magoadinha, porque ele é maduro.
demonstra-nos essa maturidade que eu, como pai, você como pai, como líder cristão, como líder na sociedade, quando as pessoas não nos ouvem e vêm as consequências, às vezes porque estávamos muito conscientes em relação à vontade de Deus, nós não devemos abandonar nossos filhos, as pessoas que amamos, ou pessoas que estão debaixo da nossa liderança, ou por influência da nossa vida, a despeito de dizer-lhes que deveriam ter ouvido e que tudo estava acontecendo porque deixaram de ouvi-lo, ele ainda traz essa palavra, por outro lado, de bom ânimo, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perde apenas o navio será destruído. Essa palavra, tenham bom ânimo, tenha coragem, tenham coragem, né? Então, assim, não desiste não, meu filho. Você está tendo consequências das suas atitudes. Porque juntos estamos na presença de Deus, né? Meu filho, vem aqui, vamos sentar. Como é que você está avaliando? Como é que está isso? Né? Quando Paulo chama, né, ele não foge de continuar o diálogo, acontecendo que ia piorar, porque todo o navio seria destruído, aconteceria um grande naufrágio. Uma atenção como um pai espiritual, como uma pessoa madura. Então, às vezes, a gente que busca aprender sobre o caráter cristão, sobre essa questão de verdade, mas às vezes nos tornamos também pessoas muito duras. Um filho ou alguém que está caminhando com a gente em liderança, pelo discipulado, ou outro processo, e aí a gente vem, não estou falando nem do absurdo de ficarmos rindo ou pisando nas pessoas que, por causa de suas falhas, mas quero chamar a atenção justamente por aspectos, como eu estávamos numa experiência essa semana, e um veio me dizer que justamente o pai que ele gostaria de ser. Lá, justamente o caráter cristão de um pai, né? De verdade, justiça, de filhos e tudo. Ele assim, muito bem, meu irmão, que coisa bonita, né? Mas cadê o pai que ri? Cadê o pai que conversa? Ele começou a me olhar assim, né, tentando, primeiro momento até assim, né? Puxa, mas eu pensei que estava, né, maravilhoso, porque eu estava falando de integridade, de verdade, justiça para criar meus filhos. Eu falei, mas tem que ter lazer, tem que ter alegria, tem que ter bondade, tem que ter perdão, que é isso tudo também ligado ao caráter cristão que nós estamos vendo aqui de Paulo, amados. Tenham bom ânimo, vocês não vão morrer, porque Deus está conosco. Tenham coragem, vamos recobrar o ânimo para lutar, porque vem aí o naufrágio, o que vinha era muito pequeno, né? Um naufrágio, o navio todo ia ser perdido com tudo. Vidas seriam salvas. Mas Paulo é capaz de encorajá-los naquela circunstância, porque no caráter dele havia misericórdia, bondade, não é? Aspectos tão tremendos também do caráter de Cristo, cultivar para a glória de Deus. Caminhando, queridos. Nos diz aí a palavra, versículo 23. Nessa continuação dessa palavra, ele diz assim, pode ler comigo? Vamos ler juntos? Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço, adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Então, por isso, baseado nessa revelação, vai até os homens e diz o que nós estamos compartilhando. Mas, queridos, o que nos leva a esses aspectos de verdade, de bondade ao mesmo tempo, de misericórdia, de humildade,
toda esta beleza do caráter de Cristo que vai sendo formado em nós, ao ponto de nos tornarmos pessoas maduras. De onde vem isso? Do fruto de uma pessoa que decide por si ser um cristão maduro, por sua própria justiça, por sua própria capacidade, ou por alguém que realmente está crescendo na dependência de Deus. Este versículo, ou estes 2 versículos, Paulo não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Então, um anjo de Deus veio ao Paulo. Primeiro aspecto que eu quero destacar, essa tremenda abertura na vida de Paulo, para essa vida de intimidade com Deus, de experiências profundas e vivas. Um anjo de Deus. Nós falamos muito pouco em anjos, não os vemos sempre, mas é interessantíssimo, queridos, porque Paulo mesmo vai criticar uma tendência que a gente vê aí de Nova Era, ou outra coisa parecida, de culto a anjos. Então, tem pessoal que quase não, eles cultuam anjos, né? E começou a crescer uma tendência meio parecida com essa no meio evangélico, né? Mas, por outro lado, o texto do escritor aos Hebreus diz que os anjos são mensageiros de Deus. Então, Deus envia anjos que cuidam de assuntos ligados à nossa própria vida. São mensageiros de Deus. É o próprio nome ângelos, essa ideia de enviados de Deus. Mensageiros de Deus. Que lidam com assuntos relacionados à nossa vida. E é bem possível que a maioria de nós tenha tido já várias experiências com anjos de Deus. E aqui, no caso, Paulo viu claramente. Um anjo de Deus veio. Não temas. Então, essa abertura, queridos, que nós para uma vida com o sobrenatural de Deus. Não, vida consagrada no altar de Deus, para que experimente aquilo que faz, de fato, com que o nosso caráter seja um caráter maduro que cresce à semelhança de Cristo. Esse texto, nesse momento, nos mostra o que estava afetando todo na vida de Paulo. E que dependia totalmente de Deus. Essa é a chave, esse é o segredo. Onde o caráter de Cristo está sendo moldado em nós e o caráter de Cristo cresce em nós. Porque por nós mesmos, queridos, nós não somos humildes, nós somos orgulhosos, não vamos depender dos outros, nós vamos nos manter resistindo a um coração humilde, um coração que é aberto para, inclusive, dizer: preciso de ti, meu irmão, estou precisando de ti, meu irmão. Às vezes só para dar um telefonema e dizer: ore comigo. Ore comigo. Se nós não tivermos essa dependência de Deus, não seremos pessoas também da verdade. Vamos temer a homens, ou vamos nos entregar à mentira, ao dolo, à corrupção, a vender a nossa própria fé, a nossa própria alma. Eu fiquei muito triste essa semana. Os irmãos sabem que eu sou professor de teologia e venho trabalhando com essa área aí há mais de 20 anos. E essa semana eu soube de uma escola perguntando para uma pessoa assim, de caráter cristão, sério, e falando de uma escola teológica no Brasil, que justamente assim, tem até tido um bom número de alunos, mas que de repente, aí eu fiz a pergunta: mas como é que está o compromisso do evangelho nessa escola? Porque eu soube há alguns anos atrás que a escola estava buscando algumas parcerias, conta de sobreviver no mercado, né? Buscando algumas parcerias com escolas de teologia liberal.
E esse professor, meu amigo, ele disse: olha, pastor, infelizmente, o que você teme é verdade. Eles estão bem no mercado, mas esses compromissos que você viu que eles estavam fazendo cresceu, e a minha interpretação é que eles não preservam mais a integridade teológica do evangelho como nós o fazemos. E eu estava, na verdade, com outros líderes e falei: olha, esse é um dos grandes desafios para a igreja, para as escolas, para o empresário cristão, para a empresária, para o funcionário, que é: será que para permanecer no mercado você vai vender sua alma? Medo, como Paulo não teve de olhar nos olhos daquelas pessoas e adverti-las, ainda que correndo o risco de não ser ouvido. Esses dias nós precisamos pedir ao Espírito de Deus uma total do Senhor, correndo o risco de não sermos ouvidos, risco da sua empresa talvez não permanecer no mercado. Está preso, está sendo levado para Roma, deu a sua integridade do caráter, em termos da verdade, e não ter medo de homens. Dizer a verdade em amor, ter maturidade, ao ponto justamente, depois vir as consequências dos atos de não ouvi-lo, como um apóstolo, uma autoridade espiritual, mas ele ter, por outro lado, misericórdia, para levantar aquelas pessoas que já estavam derrotadas diante das circunstâncias e que teriam que enfrentar aquele grande naufrágio. Abatido, poderiam certamente morrer, mas Paulo os encoraja pelo Espírito Santo, porque tinha bondade, misericórdia, também para perdoar, para relevar, para continuar, não é? É o que eu estou falando lá no seu trabalho. São pessoas, às vezes, muito ímpias mesmo. Um colega lá na escola, não é? Os mais jovens aqui, terríveis que você vê, e familiar, uma das coisas mais desafiadoras que eu já li de um psiquiatra cristão, ele falando: quando acontece o que está acontecendo no nosso país, um dos maiores desafios para nós como igreja é pedirmos a Deus misericórdia em relação aos nossos filhos. O psiquiatra cristão dizendo da dificuldade dos filhos, líderes, para olharem, não tem paradigma, não tem modelos. Quando você olha para as maiores instâncias políticas de liderança e de administração, e você não vê um modelo, alguém para você olhar, uma geração que vem aí e perder completamente. Eu tenho que olhar para minhas filhas, eu tenho que olhar para os jovens pais nessa noite e dizer: irmãos, nós precisamos manter um coração que tem bondade, que tem perdão, que tem um espírito firme para levantar outros que estão sendo levados, dizer: olha, Deus, a questão aqui é dependência de Deus. Dependa de Deus para ser uma pessoa justa e misericordiosa ao mesmo tempo. Quando Paulo fala de anjo que veio visitar, de Deus trazendo revelação, é porque ele está demonstrando com a sua vida que todo o seu caráter, tudo que estamos vendo, era essa profunda dependência, essa vida no sobrenatural com Deus. Estou preso, estou caminhando para Roma, vou ser julgado, mas em tudo, mistério da presença de Deus e da profunda dependência dele, que é o que Paulo nos mostra com a sua vida. Caráter cristão na vida do crente não é algo que ele conquista com seu braço, com a sua justiça, com a sua própria força. Os pecadores, a começar de mim. Mas ao invés de nos entregarmos a uma vida derrotada, nós como pecadores, a olhar para homens como Paulo, tão pecador como nós, que se entregou, por outro lado, não a uma vida de derrota e de fracasso por causa do seu tempo, das circunstâncias, mas que
dependendo de Deus, cresce no caráter de Cristo. Deixa Deus operar na sua vida. Como o Randy Pope gosta, né, nos seus escritos aí, fala de um compromisso com a graça. É a graça que te salva, é a graça que te santifica, é a graça que te edifica, é a graça que vai te levar até o fim. Essa foi a compreensão, assim, resumida. Tem gente desempregada aqui no empresário, dependentes aqui, falando da graça dos terríveis. Concluindo. Queridos, é uma crise que nós precisamos, domingo, trazer aqui a oração, a palavra, uns aos outros em amor, uns aos outros, ligarmos, pedirmos socorro, estendermos a mão, perguntar de alguma coisa. Minha casa está aqui, minha família está aqui, a igreja está aqui, lá Cristo, ao caráter cristão. Cristo, para você dizer para o Senhor, Senhor, eu estou gemendo. Que ligar para alguém mesmo, compartilhando o nível de necessidade que eu estou tendo. Eu não vou ter temor de homens para vender a minha alma. E o que eu tiver que dizer aos homens, ainda que seja com humildade, eu não minha alma. Eu não vou vender, mas eu vou o nome que o Senhor está preciso. Um cristão que ama o Senhor, que está crescendo também. Várias pessoas da igreja já vieram, não tão várias, mas algumas pessoas da igreja já vieram, são crentes. Venha caminhar conosco no encontro para uma nova vida na segunda. Quero dar o outro lado. A verdade do amor de Cristo para quem está lá. O seu trabalho está caminhando, que é o nosso discipulado da primeira fase nessa noite. A pessoa que está aqui, está me olhando ali, eu não vou dizer o nome dela, eu caminho na quarta sala. Nós tivemos um momento tremendo no último encontro. Ela, com os dedos de lágrimas, falou, pastor, tanta coisa tremenda. Então, olha para alguém lá, você que está aqui na igreja, alguém na nossa igreja que pode te apoiar, que pode apoiar você.
Tem um empresa aqui que nós caminhamos com ele, não está aqui, não tem obrigação nenhuma de ficar aqui, queridos. Não está, nunca mais voltou, até estou doido para saber a notícia dele. Ele falou, olha, eu gostei muito da igreja, mas assim, não é a igreja que eu vou caminhar e tudo, eu já tenho um namoro com a igreja aí e tal, mas eu quero agradecer, vocês não podem imaginar o impacto. Então vamos dizer a verdade. Mas vamos falar a verdade. Vamos andar na verdade. Vamos quebrar a cara assim. Você abraça e fala, oh, você não me ouviu, mas vem cá. Estou aqui. Eu lembro de uma situação na escola, quando eu ainda estava estudando, preparando para ir para o seminário, recém-convertido aí um pouco, já uns 2 anos, o pessoal ria muito, né? Como até hoje, né? Você vai para a escola, o pessoal sabe que você é crente, e eu sei que houve uma circunstância difícil na vida dela lá, e depois veio me procurar, e justamente eu, na hora, respirei fundo, né? Era alguém que estava tentando até zombar de mim, mas ao invés de... Porque a gente compartilhava o evangelho na escola, e eu a abracei, orei com ela, apoiamos e caminhamos juntos. Vamos ficar de pé, queridos. Ficar de pé. Quero terminar com o seguinte palavra para você essa noite. Talvez o Senhor não mande um anjo na sua casa e te dê uma revelação tão clara como Paulo. Mas leia a palavra. Leia a palavra de todo o seu coração. Deus vai falar com você. Levante na madrugada, está empregado, aflito, está terrivelmente no seu caráter. Gerado, queridos, como homem de Deus. Alguns homens de pastor, mas se a gente for íntegro assim, a gente não dá conta, Não vendo a sua integridade, vendo o seu caráter cristão, dependa do Senhor. Peça, Senhor, eu não vou dar conta. Eu não formo meu caráter. Quem forma meu caráter é o Senhor. É a tua misericórdia, é a tua graça. E é com o teu sobrenatural. Envia os teus anjos, porque, queridos, eu não tenho dúvida, que os anjos de Deus caminham conosco. E eles são enviados de Deus a nosso respeito. E eu não tenho dúvida que Deus fala conosco na madrugada. Não quero aqui tentar parecer muito espiritual, mas de fato, queridos, Deus fala conosco na madrugada. Deus fala conosco em sonhos. Deus visita a nossa vida. Paulo era aberto para o sobrenatural de Deus. E, na verdade, toda a sua vida era uma dependência do sobrenatural de Deus. Por isso, o seu caráter estava firme. Oremos ao Senhor. Você precisa confessar alguma coisa para o Senhor? Fale para Ele. Diga para Ele, Senhor, eu tenho tido medo. Às vezes acho que não vou dar conta. Eu confesso, inclusive diante dos irmãos, eu, pastor Eurípides, coisa de algum tempo, juntando com a Glaucia em oração e dizendo, Senhor, tem misericórdia porque a fé está muito fraca. Ah, como é bom esse nosso Pai, quando a gente pode dizer para Ele, Senhor, estou com medo, a fé está fraca, estou duvidando. Quão bom foi com a minha esposa orar e dizer isso para Deus. Quão bom, Senhor, meus amados irmãos, dizer para o Senhor, Deus, eu estou a ponto de desistir da fé,